eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar da vacinação contra a Covid-19 para gestantes, um assunto aí que está em alta. A gente vai tirar algumas dúvidas com a doutora Débora Reck, ela que é obstetra e ginecologista, e vai tirar algumas dúvidas para a gente, né, doutora? Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, Thay, obrigada, bom dia pelo convite. Temos aí um assunto muito importante e que cada hora ia chegando uma novidade, né? Então eu acho legal a gente trazer esse tema aqui para tirar dúvida de todo mundo. É isso mesmo, doutora. E a primeira coisa, então, que eu acho que a gente tem que tirar a dúvida aí, a mulher gestante, em qualquer fase da gestação, ela tem que procurar já os postos de vacinação? O que ela tem que levar também para que ela consiga tomar a vacinação? Perfeito. Então, isso foi uma coisa que mudou da semana passada para cá, então é bem recente, tá? Teve uma recomendação a partir do dia 8 de junho que todas as gestantes deveriam sim ser vacinadas contra o Covid-19, independente de ter alguma comorbidade, alguma doença prévia ou não. Inicialmente, logo que começou a campanha, era exigido, né, que ela levasse alguma carta de um médico que liberasse, autorizasse ela tomar a vacina. E recentemente, aqui no estado de São Paulo, isso não precisa mais. Então, ela só precisa procurar a unidade básica de saúde da sua referência, que é aquela mais perto da casa dela, levando um cartão de pré-natal ou alguma confirmação que ela esteja gestante. Então, só o fato dela estar grávida já é suficiente para ela poder tomar a vacina. Isso em qualquer fase, né, doutora? Seja ela uma grávida aí recente ou que já esteja próximo aí à data do parto. Exatamente, não existe ainda uma recomendação formal de qual fase a gestante deveria ser vacinada. Então, a gente escuta às vezes as pessoas falando, vamos evitar o primeiro trimestre, mas isso não tem uma recomendação formal de nenhum dos órgãos, nem da Sociedade Estadual de Ginecologia e Obstetrícia. Então, a recomendação é que, independente da fase gestacional, que ela pode sim procurar o BS e ser vacinada. Agora, doutora, né, até a senhora pode contar com propriedade, porque deve estar recebendo várias gestantes aí no seu consultório com algumas reações à vacina. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A gente sabe que também é algo que deixa todo mundo apreensivo, né, na hora de ir lá e tomar essa vacina. Ela fica preocupada, né, questões de febre, o que ela pode sentir, reações. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. E também não é todo mundo que tem, né, a reação. Exatamente. Então, a reação ela é uma resposta muito individual. Tem mulheres que vão responder de um jeito e outras de outro. O que é importante a gente lembrar, tá? Que o que é esperado que tenha dor no local, essa é a reação mais comum. Então, é dor no lugar que aplica. Muito semelhante com as outras vacinas que também são dadas na gravidez, né? Que é a vacina da gripe, a DTPA, que são as obrigatórias na gravidez. Então, a reação ela é semelhante. Então, vai ficar dor no braço, tem pessoas que ficam com um roxinho, né? A gente chama de equimose, aquele roxinho no braço. Essa é a reação principal. Tem pessoas que, além disso, podem ter um pouquinho de mal-estar, calafrios. Isso tudo é esperado num número menor de pessoas. E num número menor ainda, pode ter um quadro de subir um pouco a temperatura, então uma febre, mas uma febre baixa. Então são as complicações mais esperadas. Lembrando que isso é muito individual, não significa que se você tem algum problema, ou se você não teve, que a vacina não fez efeito, porque a resposta ela é muito de cada pessoa, né? Mas o mais comum, tá? O mais comum é dor no local, que você faz uma compressinha morna, deixa cair um pouquinho de água no banho e se resolve. Agora, doutora, a grávida que tomou a vacina e sentiu algo diferente disso que a senhora colocou aqui, deve avisar o seu obstetra, deve procurar, então, o médico e explicar o que está sentindo? Com certeza, a gente observa bastante as primeiras 72 horas, tá? Então são 3 dias aí que a gente fica mais de olho. Febre mais alta que não melhora, ou alguma outra
algum outro sintoma, como dor de cabeça muito forte, vômitos, diarreia, não é esperado nada disso, mas se foram sintomas mais fortes que aparecerem dentro das primeiras 72 horas, precisa procurar o pronto atendimento. Se você tiver um fácil acesso ao seu obstetra, já converse com o seu obstetra. Caso você esteja acompanhando numa unidade básica de saúde, procure a unidade básica de saúde. Mas sim, se você tiver alguma reação fora dessas que são as mais comuns, que é a dor local, você, nas primeiras 72 horas, precisa sim procurar um serviço de saúde. E, doutora, num primeiro momento aí, né, a gente sabe, muita coisa foi mudando nesse pouco mais aí de um ano de pandemia. Num primeiro momento, as grávidas ainda não eram grupo de risco, aí passou a se falar, né, que elas seriam, aí começou a se pensar também em colocar elas à frente aí nessa vacinação. Por que grávidas, mesmo sem comorbidade, são consideradas grupo de risco? Exata. Nossa, tá, esse assunto eu acho importantíssimo, porque o que acontece é uma doença nova que a gente não conhecia, né? Surgiu aí no fim de 2019. Logo que começou, o que era mais visto? Que ela era mais grave, com casos, desfechos desfavoráveis, enfim, mortes, mas na população idosa. Então, logo que começou a pandemia, né, início de 2020, esse era o foco, não é, olha, é grupo de risco. Eu tenho até um colega infectologista excelente lá da USP que comentou, olha, dessa vez essa pandemia não vai pegar o seu público-alvo, né, que seriam as grávidas. Só que aí, com o passar dos meses, foram sendo feitos trabalhos científicos, né, trabalhos muito bons, inclusive no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que percebeu que não era bem assim. Então, com o desenrolar do ano, foi visto que sim, as grávidas acabavam adoecendo mais. E em novembro do ano passado, saiu um estudo internacional que avaliou muitas gestantes, acho que foram mais de 5 mil casos avaliados, e percebeu que as grávidas que contraíam coronavírus, elas tinham casos mais graves do que as mulheres da mesma faixa etária, mesmo aquelas sem comorbidades. Então, isso é uma coisa que não tinha como a gente saber logo no início da pandemia, porque é tudo muito novo. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi descobrindo isso. E aí, o que acontece? Aqui no Brasil, os levantamentos e os dados epidemiológicos também são excelentes, então mostraram pra gente que o quê? Do ano passado para cá, aumentou a mortalidade da população em geral, tá? Aqui em 105% no Brasil. E da mortalidade materna, que a gente chama, né, que é quando tem, né, morte durante a gravidez e até 45 dias depois do parto, aumentou 283% no último ano. Então, realmente, proporcionalmente, aumentou muito mais no grupo das grávidas e das puérperas do que na população em geral. Foi a partir daí que as gestantes foram sim incluídas como prioridade na vacina, porque foi comprovado realmente que os quadros são mais graves e que morre mais gestantes com coronavírus do que a população em geral. E a gente sabe também, né, doutora, que qualquer processo infeccioso também pode trazer aí, acarretar um parto prematuro, né? Então, só o fato aí dela já estar vacinada contra a Covid já dá essa segurança também, né? Exatamente. Uma das principais complicações que a gente percebeu foi a prematuridade em relação ao coronavírus. Tanto entrar em trabalho de parto prematuro, né? Então começar a ter contração antes da hora e o bebê querer nascer antes da hora, quanto nos casos mais graves, que precisou fazer o parto antes da hora para melhorar as condições respiratórias da mãe. Então, a maior complicação relatada realmente para os bebês foi o parto antes da hora, que é o parto prematuro. Então, isso seria mais do que um ótimo motivo, né, para se vacinar, você poder prevenir que o seu bebê nasça antes da hora, porque a ideia com a vacina é que mesmo que se em algum caso você pegue, né, você está gestante e pegue a doença, você tem um quadro mais leve que não acarretariam, né, essas outras complicações. Agora, doutora, as mães, né, que não conseguiram aí se vacinar ou que já contraíram Covid, elas, o que é feito com elas, assim, num primeiro momento? Elas estão com um diagnóstico lá, né, que estão com Covid, testaram positivo, elas ficam internadas já por precaução,
É indicado um parto logo de cara para que talvez ela se recupere mais rápido? O que que é feito, né, nesses casos em que a mãe acabou testando positivo? Então, ótima questão também. Todo mundo fica muito preocupado. Então, assim, testou positivo, a primeira coisa é, claro, ficar em isolamento como todas as outras pessoas, né? Que seriam 14 dias de isolamento, para evitar aí a propagação. E prestar mais atenção. Então, nas gestantes, a gente toma mais cuidado e presta mais atenção, principalmente nos sintomas respiratórios. Então, tosse, falta de ar, precisa sim procurar o serviço de saúde, procurar seu médico, fazer avaliação. Não é obrigatório ficar internado. Então, os casos leves, eles são conduzidos da mesma maneira, ficando em casa, monitorando os sinais vitais, acompanhando a evolução. Mas a gente tem menos paciência, vamos dizer, aquele quadro que começou a ter sinais de que não está evoluindo tão bem, principalmente da parte respiratória, é sim indicação de internação. Por enquanto, não tem indicação de parto, fazer o parto, porque a mulher tem coronavírus, isso, né, por enquanto não existe essa recomendação. É tudo baseado em como está a mãe e como está o bebê. Se a mãe está com um quadro bom, oxigenando direitinho, sinais bons, né, respondendo bem aí ao que seja, ou só a observação, ou se precisou de oxigênio, mas enfim, se o quadro está evoluindo bem, não tem indicação de parto. O que tem indicação é da gente prestar atenção como tá esse bebê lá dentro da barriga. Isso se chama avaliar a vitalidade, que é o bem-estar do bebê. Então, são feitos exames específicos, tá? Com ultrassom e outros parâmetros, para ver como é que tá o bebê lá dentro. Se ele tá bem, desenvolvendo bem, fluxo de oxigenação bom da placenta e tudo, não precisa indicar o parto. Então, a gente indicaria o parto em duas situações da mãe com o Covid. Caso ela não esteja bem, não esteja respondendo aos tratamentos, não esteja oxigenando direito, ou se o bebê, nos exames dele, apresentar um quadro de sofrimento fetal, que é um sinal de que não tá tudo bem lá dentro. Então, não antecipa parto, não tem uma indicação formal de fazer parto com X semanas. A gente vai simplesmente avaliar o bem-estar da mãe, o bem-estar do bebê. Tá? Se um dos dois não estiver bem, não estiver respondendo bem, aí sim a gente indica o parto. Agora, doutora, mães que foram vacinadas, né? Elas já podem ficar aí com a esperança do bebezinho também nascer com anticorpos do Covid. Queria que você comentasse isso, até porque a gente sabe do bebezinho aí, a gente viu nas notícias, do bebezinho que nasceu com anticorpos, né? Uma menininha. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Podem sim, né? O que é bem legal, né, que a gente está percebendo que tem sim anticorpos. Nas pesquisas mostram que as mães, tem pesquisas tanto das mães que tiveram Covid na gravidez, né, quanto as que foram vacinadas. Agora eu acho que para esse ano, até o final do ano, vai sair muito trabalho em relação a isso, porque a gente começou agora a perceber que sim, é encontrado anticorpos na placenta, é encontrado anticorpos no leite materno, e agora começou a aparecer os casos de sim ser encontrado anticorpos nos bebês. Então, até em relação à vacina, é uma coisa bem legal que eu acho que daqui a pouco vai começar a aparecer cada vez mais esses casos, né? O que vai estimular cada vez mais essas mulheres se vacinarem. E dá, sim, um acalento, né, no coração de mãe, saber que o bebê já tem ali aqueles anticorpos. A gente só não sabe ainda qual é a quantidade suficiente, né, enfim, de anticorpos passado pelo leite, assim, para considerar aquela criança imunizada. Então, isso a gente ainda não tem evidência científica, mas só de já saber que tem o anticorpo já dá uma alegria, né? Já dá uma acalmada no coração. Dá um alívio para a mãe e para todo mundo, né? Porque a gente sabe quanta criança está nascendo e já está nascendo imunizada também. Agora, sim, doutora, mães que não tiveram também o tempo aí de tomar a vacina durante a gestação, mas que estão aí, né, nesse período de após, né, ter o bebê e que estão amamentando, são lactantes, elas podem tomar vacina também? É indicado? Como que ficou essa questão? Sim, é indicado. A princípio, hoje em dia, a gente tá, né, a campanha aqui no estado de São Paulo tá vacinando qualquer mulher, independente se tem comorbidade, se não tem comorbidade, até 45 dias depois do parto, né? Então, a gente chama ali, que são as puérperas. Então, todas as mulheres
que tiveram um bebê nos últimos 45 dias podem sim ser vacinadas, só levar uma comprovação do parto, uma declaração de nascimento do bebê e são vacinadas. E depois, além disso, para as lactantes, então aquelas mulheres que ainda estão amamentando, por enquanto lactantes com comorbidades, então aquelas mulheres que estão amamentando e têm alguma doença prévia, pressão alta, diabetes, elas podem ser vacinadas até 1 ano de amamentação. Então, para as puérperas, né, 45 dias, independente se tem comorbidade, se não tem comorbidade, e para as mulheres que amamentam, por enquanto, quem tem comorbidade. Mas acredito que, conforme está avançando aí a campanha de vacinação, isso vai chegar até mais rápido. Então, essas mamães lactantes aí que tomam a vacina, então, né, amamentando os bebês, também os bebês podem receber essa imunização, mesmo, né, não sendo aí durante a gestação, o período da vacinação? Sim, na verdade, os bebês, pelo leite materno, já é sabido, né, desde sempre, que eles recebem anticorpos da mãe. Então, ou enfim, outras doenças, né? E o que tem percebido também em trabalhos é que tem sim anticorpos sendo passados pelo leite materno. Então, o que a gente não sabe é qual seria a quantidade. Uma paciente me perguntou, inclusive ontem, quantos ml a filha dela precisaria tomar do leite pós-vacina para ela considerar segura. Isso a gente ainda não tem, tá, pessoal? A gente ainda não tem essa informação. O que a gente sabe é que os anticorpos da mãe são sim passados através do leite e que as mães vacinadas estariam, de alguma maneira, passando aí anticorpos para os seus filhos. A gente só não sabe qual a quantidade suficiente para considerar que essas crianças também seriam imunizadas. Mas qualquer anticorpo já dá uma bela ajuda, né? É verdade, doutora. Agora a gente tem aí alguns mitos, né? E eu acho importante, trouxe alguns aí para que a senhora explique também e deixe as mães mais sossegadas, né? Um deles é que a vacina causaria algum dano ao feto, né, quando tomado aí no primeiro trimestre de gestação. A gente escuta algumas mães com esse receio de tomar a vacina por essa questão. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Sim, esse eu acho que foi o maior medo de todas as mulheres, né? Porque a primeira coisa que elas falam assim, ai, mas ninguém sabe, não foi testado ainda, e se lá na frente aparecer? Então, a primeira coisa é que a gente está hoje em dia vacinando as gestantes com 2 tipos de vacina. O primeiro deles, que é o que a gente, né, tem aqui no Butantan, ele é feito com a mesma tecnologia da vacina da gripe, que já é super segura e recomendada para gestantes há muitos e muitos anos, né? Então, a gente já sabe que com essa tecnologia, que é o vírus inativo, não tem risco de causar nenhuma malformação. A outra vacina que a gente está usando para gestantes aqui, tem um trabalho nos Estados Unidos, que lá eles começaram a vacinar antes com essa vacina o ano passado. Muitas mulheres que tomaram não sabiam que estavam grávidas, então eles fizeram um levantamento das gestantes mesmo em gestações iniciais. E também foi uma tecnologia segura. Então, nenhuma das vacinas, até a vacina que no momento foi contraindicada para gestantes, tem relação com alteração fetal, não tem nada que sugira e que mostre que possa a vacina causar alguma alteração no bebê. Então, isso sim é um mito, não preocupem com isso, podem tomar a vacina de verdade. Preocupação de malformação com elas é mito, não precisam preocupar com isso. E doutora, uma outra questão, né? Aconteceu aí a morte daquela gestante que tinha tomado a vacina, se eu não me engano, da Pfizer. Esse também é um caso isolado, né? Não foi comprovado nada. Eu também queria que a senhora comentasse sobre isso. Sim, não foi da Pfizer, foi da AstraZeneca, né? Então foi um caso isolado que desencadeou aí um quadro de uma trombose aumentada. Este caso foi bem raro, bem isolado, mas por precaução, essa vacina especificamente da AstraZeneca no momento está contraindicada para todas as gestantes e as puérperas até 45 dias depois do parto, por esse risco de aumentar aí o quadro de trombose. Mas essa complicação, para você ter uma ideia, tá, e foi descrita
de um caso para cada 300 mil doses aplicadas da vacina. Então, ele é bem raro mesmo. Por precaução, foi, né, solicitado que as gestantes não tomassem essa vacina da AstraZeneca. Então, para a grávida, tá liberada a Coronavac, tá liberada a vacina da Pfizer, mas isso foi um caso muito raro, né? Que já está afastado, mas não era uma justificativa, vamos dizer, para populacionalmente não precisar falar para não tomar a vacina, tá? Então foi bem raro mesmo. Agora, doutora, a senhora comentou também, né, desse caso da trombose. Então, vamos desfazer um outro mito aqui. As grávidas têm mais risco de desenvolver, então, a trombose por conta das vacinas da Covid-19? Na verdade, grávida tem mais risco de desenvolver trombose por estarem grávidas, tá, gente? Então, o fato de estar grávida e no puerpério, que são aqueles 45 dias depois do parto, já aumenta muito o seu risco de trombose. Então, quando a gente fala, mas tomar anticoncepcional aumenta a chance de trombose, nada comparado com gravidez e puerpério. O risco na gravidez e no puerpério é muito maior. Então, esse risco é inerente da gravidez. Por isso que as outras vacinas, então, tanto a Coronavac quanto a que não tiveram essa relação com a trombose, são liberadas. E da AstraZeneca tem um pouco de chance de aumentar e a trombose, apesar de ser bem pequeno, foi evitada. Porque só o fato de estar grávida já tem essa. Então, foi só para não somar dois riscos. Mas as outras vacinas não deram relação com trombose, tá? O risco é só da grávida mesmo. Tá certo. Doutora, uma outra questão também aí, acho que um pouco batida, mas é bom a gente falar de novo. Sobre a amamentação. A grávida que testou positivo pode amamentar? Deve amamentar, porque, pelo amor de Deus, não é estou positivo que você vai parar a amamentação. A amamentação é de extrema importância para a saúde do bebê. Só que tem que tomar uns cuidados a mais, né? Pelo risco de contaminação aí do bebê. Então, se a grávida testou positivo, ela só vai redobrar os seus cuidados com higiene. Então, usar máscara sempre que tiver em contato com o bebê, mesmo não só na hora de amamentar, mas enfim, para trocar fralda, para dar banho, higienizar muito bem as mãos. Então, testar positivo para coronavírus não impede de jeito nenhum a amamentação, só faz você redobrar os seus cuidados com a higiene. Então, vamos frisar, doutora, pelo leite não passa coronavírus para o bebê, né? Não, melhor passa os anticorpos. Olha só, né? O vírus não, mas os anticorpos passam. Então, quando você amamentar, maior a chance de você estar passando esses anticorpos para o seu bebê e protegendo ele, né? Tá certo, doutora. Eu vou deixar aí uns minutinhos para as considerações finais. Talvez eu tenha esquecido de lembrar alguma coisa, mas acho que as principais questões a gente trouxe aqui. Já queria agradecer, né, aí a sua disponibilidade de conversar com a gente sobre esse assunto. Embora a gente escute muito falar sobre isso, acho que é importante a gente continuar falando, porque a gente ainda vê mães com muitas dúvidas quanto a essa vacinação na gestação, né? Com certeza, e é muito. Na gravidez, na verdade, é tudo muito novo, né? Então, tem uma certa ansiedade, um certo receio. Ficar grávida num momento de pandemia aumentou ainda mais essas inseguranças. Então, eu acho que é muito importante frisar que sim, as gestantes devem ser vacinadas, independente de idade gestacional, independente de terem comorbidades ou não, porque elas são um grupo de risco. Os quadros acabam sim sendo mais graves nas gestantes. Então, a recomendação oficial é essa para vacinarem. Não tenham medo, não precisa de mais de relatório autorizando, é só mostrar que está grávida e vacinar na UBS. E a última recomendação, inclusive da nossa sociedade, né, de obstetrícia e ginecologia aqui do estado de São Paulo, foi para que todos os médicos apoiassem a campanha de vacinação para gestantes e puérperas. Então, eu acho que isso parte de todos, né? Então, todos nós obstetras somos responsáveis pela saúde dessas gestantes, né? Então, todos nós, foi a recomendação da SOGESP para que todos os médicos apoiem essa campanha. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Já estendo o convite aí para próximas oportunidades. Acho que ainda vai se falar bastante sobre isso nos próximos meses. Muito obrigada, viu? Com certeza. Obrigada. Bom dia, Thay. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp.
Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.